Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Eu me chamo Jeremias Santos e hoje irei dar continuidade já à quarta aula desta lição, o discipulado cristão, e hoje irei falar sobre o discípulo e a salvação. O texto bíblico está na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3, no verso 21 ao verso de número 26. Mas irei apenas ler o verso 21 e o verso de número 22, para que este vídeo não fique muito extenso e você possa aproveitar o máximo. Mas caso você esteja preparando a sua aula, é preciso você ler todo esse texto. Romanos capítulo 3, versículo de número 21 ao verso de número 26. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Esse é o texto bíblico que eu quero deixar para a sua meditação. Quando a gente fala sobre salvação na visão da teologia, é uma disciplina conhecida como soteriologia. Então esta disciplina, chamada soteriologia, é a disciplina que estuda as doutrinas da salvação. Quando a gente fala sobre a doutrina da salvação, estamos falando da salvação factual, objetivo, e a salvação experimental, subobjetivo. A salvação factual, objetivo, ela se divide em três aspectos. Primeiro é a justificação, que é a mudança da posição externa e legal do pecador condenado diante de Deus em justificado. Segundo é a regeneração, que é a mudança do estado do pecador, escravo do pecado, a se tornar filho de Deus. E a terceira é a santificação, que é de fato a mudança do caráter deste pecador. É aí que a sociedade começa agora a perceber as suas mudanças, as suas ações, as suas boas obras, a partir do momento que inicia este processo da santificação. A introdução diz o seguinte: a jornada do discípulo de Jesus começa com a experiência da salvação. A salvação à luz da Bíblia é a reconciliação do homem com Deus pela graça, mediante o sacrifício de Jesus na cruz, que o transporta da condição do pecador e morto espiritual à nova criatura, justificado pela fé e regenerado pelo Espírito Santo de Deus. O primeiro tópico fala sobre todos necessitam de salvação, porque o pecado do homem afastou a todos. Então, sem nenhuma dúvida, todo homem, ele precisa de salvação. Não existe ninguém que possa aí abrir a boca e dizer: eu não preciso de salvação. Até porque o apóstolo Paulo, ele quando escreveu aos Romanos no capítulo de número 3 e verso de número 23, Paulo disse que todos, sem nenhuma exceção, todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Porque quando o primeiro casal do Éden, ele peca desobedecendo a Deus, este pecado chegou a contaminar toda a humanidade. É por isso que todos os homens pecaram. Davi disse que em pecado ele foi gerado, iniquidade concebeu a sua mãe. Então desde o momento do nascimento, o homem já nasce com a natureza pecaminosa. Então todos os homens, eles carecem de salvação. É por isso que Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 6 e versos de número 23. O único meio que um homem conseguia alcançar a salvação, se não fosse pelo sangue de Jesus, era por meio da lei. Cumprir os 613 preceitos era algo de fato impossível de acontecer. E já Tiago disse em sua epístola, no capítulo 2, em verso 10, Tiago diz que todo aquele que é cumpridor da lei, se ele tropeça apenas em um ponto, ele torna-se culpado de todos. Então, alcançar a salvação por meio da lei era algo quase impossível, porque se alguém tropeçasse apenas em um ponto, quebrasse apenas um mandamento, tornava-se culpado de todos os preceitos, os 613
preceitos. Então o homem, ele precisa da salvação, e esta salvação é o homem chamado Jesus de Nazaré. De fato, ele deu todo o poder, né, de todo aquele que crê em seu nome se tornar filho de Deus. O segundo tópico fala que o pecado separa o homem de Deus. O profeta Isaías, no capítulo de número 59, Isaías diz que os nossos pecados faz divisão entre nós e o nosso Deus, e o nosso pecado encobre o nosso rosto para que a gente não o veja. Mas quando Jesus, ele clama lá na cruz do Calvário, dizendo que estava consumado, e entregou seu espírito ao Pai, diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ou seja, Deus agora, ele dá acesso de volta à humanidade, a comunhão com seu Criador. Mas este caminho só pode ser trilhado se for seguido um homem chamado Jesus. Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então Jesus, ele é este caminho. Embora o pecado conseguindo levar o homem distante de Deus, Jesus, ele morreu para trazer a humanidade de volta para a comunhão com o Criador. Deus tem um plano eterno de salvação. De fato, este plano eterno de salvação iniciou muito antes que o mundo fosse fundado. Isso mesmo. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 1, Paulo diz que antes que o mundo fosse fundado, Deus já tinha nos elegido nele e ele tinha nos amado. Olha só, um amor tão grande que este amor, ele nos elegeu, ele nos marcou antes que o mundo fosse fundado, segundo o beneplácito da vontade de Deus. Então, antes que o mundo fosse fundado, antes que Deus criasse todas as coisas, antes que Adão e Eva viessem desobedecer a Deus, na presciência do Deus Todo-Poderoso, este plano eterno de salvação já tinha sido iniciado. Jesus, ele te conhecia exatamente quem você era ou quem você é muito antes de você nascer. É por isso que diz a Bíblia que ele nos amou sendo nós ainda pecadores, porque no plano da redenção, Jesus já tinha sido crucificado muito antes que o mundo fosse fundado. Então isto que é Deus, né? Deus conhece, Deus marca muito antes que as coisas venham a preexistir. Deus é muito perfeito. Deus realiza a plena salvação na vida do pecador. E eu quero aqui falar sobre a redenção. Nossa condição espiritual era caracterizada por culpa. Cristo nos liberta de nossa culpa. A palavra redimir significa comprar os direitos, termo usado especificamente em referência à compra da liberdade de um escravo. Então foi isto que Cristo ele fez. Ele comprou esta dívida com preço de sangue, e a lei, a cédula que era contra nós, né, que dizia que a gente deveria pagar pelos crimes, pelos pecados cometidos, e esta dívida que a gente tinha com o pecado merecia a morte. Mas Jesus, há 2000 anos atrás, ele veio e ele pagou esta dívida com preço de sangue, e a cédula que era contra nós, ele rasgou e cravou na cruz do Calvário, dizendo que foi pago a nossa dívida, e agora nós fomos justificados por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É aí que o homem, ele sai do estado, né, de pecador para se transformar em filho de Deus. Então, quando a gente fala sobre este plano da salvação, é preciso que você entenda que todos os homens, eles precisam desta salvação. Já disse o escritor aos Hebreus: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Existem muitas pessoas que não sabem ainda o perigo que está vivendo se ele não entregar a sua vida para esta tão grande salvação. Jesus, ele era sabedor que toda a humanidade merecia de fato o inferno, porque a humanidade era culpada, embora já nascendo com a natureza pecaminosa de uma forma involuntária. Foi por conta disto que o amor de Deus alcançou a humanidade de uma tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por nós. Se você gostou deste vídeo e quer aí
acompanhar os próximos vídeos, as próximas aulas, eu te aconselho você seguir o nosso canal. Que Deus em Cristo te abençoe no nome de Jesus. E caso tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Deus abençoe.